Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez nesta segunda-feira, neste dia 14 de outubro de 2019, vos damos graças, Pai, pela oportunidade de estarmos unidos na Igreja Global de Adoração a Deus, na IGAD, na IGAD, formando o corpo de Cristo espiritual, ministrando a palavra de Deus viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E nesta segunda-feira, neste dia 14 de outubro de 2019, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, nos determina, nos manda formarmos o corpo de Cristo espiritual, ligados em espírito à amada igreja em todo o Brasil e em todo o mundo, ligados em espírito à igreja perseguida naqueles 50 países que listamos ontem, no dia da Santa Ceia do Senhor e do batismo, onde ministramos a Santa Ceia e o batismo, naqueles 50 países onde há a plenitude dos gentios que tem de entrar, e em todos os países do mundo, a igreja perseguida em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, e a plenitude dos gentios em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E mais uma vez, em nome de Jesus, nós queremos falar para aquelas pessoas, neste dia de hoje, que se você está em comunhão com Deus, se você tem buscado a Deus de todo o seu coração, não importa as circunstâncias em que você vive, não importa, Deus não olhará para o seu passado, para a sua vida pregressa. Deus, ele olhará para o seu coração, e nós vamos ver um homem que ele era filho de uma prostituta, e ele foi exaltado por Deus, ele foi humilhado pelos seus irmãos de parte de pai, ele foi humilhado pela cidade onde ele vivia, e depois tiveram que buscá-lo para enfrentar os inimigos. Tiveram que exaltá-lo e colocá-lo por cabeça de toda a nação, de todo aquele povo. Irmãos, vamos nos ater a Deus, vamos colocar o nosso coração em Deus. Deus não olhará para a nossa vida passada. Deus, ele olha, ele sonda, é o coração do homem, como está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E se o nosso coração estiver no Senhor, se nós estivermos vivendo na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, é Deus que nos exaltará. O homem pode se levantar, o homem, os maiorais de uma cidade, os maiorais de um país, os maiorais de uma região, os irmãos, inclusive, de sangue podem se levantar, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós vamos ver isso no livro de Juízes, capítulo 11, dos versículos 1 ao 11. Jefité livra os israelitas. Jefité, ele era filho de uma prostituta, mas ele era um homem temente a Deus. Ele foi expulso, foi proibido pelos seus irmãos de tomar parte da herança do seu pai, porque eles não eram irmãos da mesma mãe, pela mesma mãe. Jefté era filho de uma prostituta. Ele foi expulso pelos seus irmãos, ele foi perseguido pela cidade, mas depois tiveram que ir atrás dele e colocá-lo por cabeça. Portanto, vamos ver, isso é um exemplo para todas as pessoas que viviam na prostituição, que viviam na fornicação,
mas que entregaram o seu coração ao Senhor, entregaram o seu caminho ao Senhor, conforme está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Portanto, vamos ver a lição que podemos tirar desta passagem. Jefté livra os israelitas. Juízes capítulo 11, versículos 1 ao 11. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, olha só como a história muda. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Portanto, vejamos, voltemos. Juízes capítulo 11, versículo 5. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Jefté, que até então tinha sido expulso pelos seus irmãos, tinha sido expulso. Eles foram, os anciãos, os maiorais, foram atrás dele. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Portanto, e disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Portanto, não importa as circunstâncias, não importa o passado, o que importa é servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, o que importa é entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele na certeza de que o mais ele fará. Irmãos, quando nós colocamos o Senhor como comandante, como dirigente das nossas vidas, todas as coisas caem por terra, todas as situações contrárias caem por terra, porque Isaías capítulo 45, versículos 2 e 3, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos.
Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E ele hoje é o Deus de nosso Senhor Jesus, que vai diante de nós e nos chama pelo nome. Portanto, que fique esta palavra, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, ou e todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Que fique esta palavra neste dia 14 de outubro, nesta segunda-feira, para a amada irmã, para o amado irmão, para a amada igreja, para toda a igreja perseguida, para toda a plenitude dos gentios, para toda a nação de Israel, para todo o povo de Israel, para todo o povo judeu, para todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, que estão unidos em nós, em torno da igreja global de adoração a Deus, formando o corpo de Cristo espiritual, com o Senhor Jesus sendo cabeça e nós membros do corpo de Cristo. A paz de Cristo para todos, uma semana de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.